Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Queridos irmãos e queridas irmãs, para a gente compreender bem o que nós estamos celebrando, eu queria começar falando de um elemento da natureza que todos nós conhecemos bem e costumamos nos encantar com este elemento desde muito criança: a lua. Quem de nós, desde muito pequenininhos, não se acostuma a contemplar e se encantar com a lua? Como é bonito a gente contemplar a lua, em todas as fases ela é bonita. Sem sombra de dúvida, enche mais os nossos olhos numa noite de lua cheia, né? Mas não tem fase da lua em que ela não seja bonita. Para a gente compreender bem a liturgia de hoje, o que é que a igreja celebra, não só com a liturgia, mas com o mistério desse dia de hoje, eu quero chamar a atenção de vocês para duas fases da lua: a lua cheia e a lua crescente. Quando a gente, numa noite de lua cheia, olha para o céu e contempla a lua, como é que a gente vê a lua? Toda inteira e toda iluminada. Mas quando a gente olha para o céu, numa noite de lua crescente, a gente não vê a lua toda redonda e toda iluminada. A gente vê apenas a metade da lua. Quando a gente também é criança, a gente até imagina que alguém passou uma faca na lua, feito passa numa melancia, e tirou uma parte dela, só ficou um pedaço, uma banda. A outra banda foi embora. Depois a gente vai crescendo e vai entendendo os mistérios da natureza, que na verdade a lua está toda sempre lá inteira, mas a gente às vezes vê a lua toda iluminada, às vezes a gente vê apenas uma parte da lua iluminada, e que isso se dá por causa da posição da Terra com relação ao Sol, o que faz com que o Sol não consiga iluminar a lua toda, por isso a gente vê apenas uma parte dela iluminada. Mas uma vez adultos, a gente pode até não saber dar muitas explicações para isso, mas a gente sempre sabe, quando olha para uma lua crescente, que embora a gente não esteja vendo a lua toda, a gente sabe que ela está toda lá. A gente não fica mais com aquela ilusão de criança de que alguém partiu a lua no meio, não é? Embora a gente só esteja vendo uma parte dela, metade dela. Por que é que esta contemplação da lua ajuda a gente a entender o que a gente hoje está celebrando? Porque a igreja de Jesus Cristo, ela também se parece com uma lua em noite de lua crescente. A igreja de Jesus Cristo, ela também, de certo modo, está dividida em duas partes. Não são duas igrejas, vamos tomar cuidado com isso. A igreja de Jesus Cristo é uma só, não é?
Mas essa igreja está dividida em duas partes. Os teólogos, os estudiosos da teologia da igreja, costumam dividir as duas partes da igreja dizendo assim: a igreja do já e a igreja do ainda não. Isso pode até complicar mais ainda para a gente, mas vocês vão ver que é simples de entender. O que é, afinal de contas, a igreja do já? A igreja do já é a parte da lua que está iluminada. Ou seja, é a parte que a gente vê. É a parte que a gente vê. É essa igreja daqui, peregrina, terrena, que está no mundo. Formada por nós, por todos os batizados. Nós que mergulhamos nas águas do batismo, entramos para a comunidade dos eleitos, para a comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus, e em meio às nossas realidades de pecado, de queda, de fraqueza, estamos aqui caminhando como cristãos, como a gente no início da missa cantava. Somos um povo que alegre vai, marchando dia a dia ao encontro do Pai. Então é esse povo que está aí marchando, é o povo que faz parte da igreja do já. Mas esta parte da igreja não é a parte à qual nós vamos eternamente pertencer. Não. Aqui a gente faz um caminho. Portanto, há uma outra parte desta mesma igreja que a gente ainda não conhece, não viu, não experimentou. É aquela outra parte da lua que a gente sabe que está lá, mas está escuro. Mas de uma coisa é certa: todos nós caminhamos para esta outra parte da igreja. Todos nós fazemos parte desta mesma e única igreja. Por isso mesmo, também vamos chegar lá. Também vamos experimentar esta outra realidade da igreja. Também vamos viver este outro momento da igreja. Vamos todos também fazer parte da igreja celeste. E afinal de contas, o que é esta igreja celeste? É a igreja dos que peregrinaram neste mundo e chegaram ao céu. É a igreja dos que buscaram a fidelidade a Jesus e por isso mesmo vivem a alegria maior. Às vezes nós imaginamos que esta igreja celeste é formada apenas pelos santos e santas cuja canonização foi decretada pela igreja. Às vezes a gente imagina que na igreja celeste estão São Filipe, São Tiago, São Pedro, Nossa Senhora, São José, que na igreja celeste estão João Paulo II, Irmã Dulce, não é? Os que foram pela igreja reconhecidos e canonizados. Sim, claro, nós cremos firmemente que todos estes que nos precederam na fé estão lá. Mas também está lá Dona Maria, Dona Joana, seu Manuel, seu José, seu Benedito, Dona Josefina. Estão lá aquelas pessoas todas com as quais nós convivemos, conhecemos, os nossos entes queridos, nossos familiares. Tanta gente que também aqui caminhou na graça, na santidade, tropeçou um bocado de vez, não é? Como a gente também tropeça, mas levantou, não ficou no pecado, buscou a graça da santidade, confiou na misericórdia de Deus e caminhou. E também foi convidado ao céu, porque o céu não é o lugar de meia dúzia, o céu é o lugar de todos os que são fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. O céu é o destino de toda a humanidade. Ninguém, acreditem nisso, ninguém foi criado para o inferno. Ninguém. Eita, que eu tenho uma raiva quando alguém diz assim, quando a gente pergunta: você tem certeza de sua salvação? A pessoa responde assim: sei lá, Deus é que sabe, né? Já viu isso? Se dependesse de Deus, o diabo estava numa solidão que vocês nem imaginam. Estava ele sozinho no inferno, cheio de teia de aranha. Deus criou toda a humanidade para o céu. O céu é o nosso lugar, o céu é o nosso destino. Agora, claro, Deus já fez a parte dele, que foi salvar toda a humanidade no sangue do seu Filho. A escolha agora é nossa. Somos nós que fazemos o nosso caminho, que fazemos de verdade as nossas escolhas. Queridos irmãos e queridas irmãs, poderíamos então dizer assim: como nós podemos chegar a essa graça do céu? Ora,
nós tivemos hoje todo um contexto da palavra de Deus aqui proclamada, primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho, tudo que nós escutamos hoje nos ajudou um bocado a mergulhar no mistério do que é de verdade o convite à santidade. Mas eu queria primeiro chamar a atenção da gente para a primeira leitura. Nós escutamos hoje aqui como primeira leitura um texto dos mais lindos da Sagrada Escritura, dos mais lindos do Novo Testamento, um texto do livro do Apocalipse. Tem muita gente que tem medo do livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse é cheio de visões, mas é um dos livros mais bonitos da Bíblia. Ele é escrito por São João, apóstolo de Jesus, o mesmo que escreveu o Evangelho, e São João escreve o livro do Apocalipse na prisão, num tempo em que a igreja estava muito perseguida. Por isso mesmo ele escreve cheio de simbolismos, para que isso facilite aquilo que ele estava ali dizendo. São João então fala de uma grande multidão, uma multidão formada por 144 mil homens e mulheres, de todas as tribos de Israel. E esta multidão se apresenta diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, alvas, lavadas e alvejadas, de um modo que nenhuma lavadeira podia deixar aquela veste alva daquele jeito. E olha, São João deu até a receita para a gente, para dizer o que foi que deixou aquelas vestes alvas daquele jeito. Não foi com que boa, não. Aquelas vestes estavam alvas, porque elas foram lavadas no sangue do Cordeiro. Elas foram lavadas no sangue do Cordeiro. Será que o povo matou um carneiro mesmo e pegou o sangue para lavar a roupa? Não. Que cordeiro é esse? Jesus. E é claro que a gente entende que São João não está falando de roupa de pano. São João está falando da veste do coração da gente, da dignidade da gente, a humanidade que lavou os pecados, que deixou para trás toda e qualquer impureza, que abraçou a graça, que abraçou a santidade, que se fez verdadeiramente santo, que se pôs no caminho do seguimento a Jesus e que venceu o diabo, venceu as tentações, venceu o pecado e conseguiu chegar à graça do céu. E essa multidão é tão vitoriosa que ela traz nas mãos uma palma. A gente viu isso de modo tão bonito aqui representado na procissão da palavra, não é? Na entrada da palavra de Deus. Essa multidão de vestes brancas não chegou a ser 144 mil, não, mas era um bocado de menino, não é? Levando na mão a palma. Por que será que eles traziam essa palma? O que é que essa palma representa? Lá naquela época de Jesus, na época em que o livro do Apocalipse foi escrito, já existiam as Olimpíadas gregas. Essas mesmas Olimpíadas que cresceram tanto, que até hoje tem de 4 em 4 anos, não é? Claro que de um modo bem mais primitivo, mas já existia lá. E naquele tempo quem ganhava os primeiros lugares não recebia medalha, não. Recebia uma coroa de flores e uma palma. A palma era o símbolo da vitória. A palma era o símbolo dos primeiros lugares, da vitória, não é? Então essa multidão que se apresenta diante do trono do Cordeiro hoje, é uma multidão vitoriosa. É por isso que ela traz nas mãos a palma e se apresenta pura, limpa e imaculada diante do trono do Cordeiro. Queridos irmãos e queridas irmãs, esta multidão não se esgota naqueles 144 mil, não. Tem igreja por aí que acredita que só são 144 mil que vão ser salvos. Quando chegar a 144 mil e um, esse um fica de fora, não entra. Não é? Tem igreja que acredita assim. A Igreja Católica Apostólica Romana nunca ensinou isso a ninguém. Esse 144 mil é um número simbólico, não é? Esse número dos vitoriosos é incontável. E se depender de Jesus, é a humanidade toda. Como eu disse a vocês, não fica um de fora, se depender de Jesus. Fica o diabo sozinho lá no inferno. E é capaz até, se o diabo se arrepender, Jesus acolher ele no céu. Aí é que o inferno fica puro mesmo, não é? Jesus misericordioso do jeito que é. Então, para Jesus não tem que ter ninguém no inferno, não. É todo mundo no céu que ele quer. Então, essa multidão nunca se esgota. 144 mil é um número simbólico. Nessa multidão tem vaga para mim, tem vaga para você, para você, para você. Até para quem não está na igreja da gente. A gente nunca teve a pretensão de dizer que só está salvo quem está aqui dentro. É verdade que a gente crê que a igreja de Jesus Cristo é essa. A gente crê que o lugar
dos que querem caminhar para a salvação é aqui. Mas isso não significa que o Espírito de Deus não seja capaz de soprar lá fora também, não é? Ele sopra onde ele quiser, a gente não pode botar ele na gaiola, a gente até representa ele como uma pomba, né? Mas na gaiola não dá para botar o Espírito Santo, então ele opera para além de nós. Então nosso Senhor quer todo mundo nesse número dos redimidos, fazendo parte do número dos vitoriosos. Mas, queridos irmãos e queridas irmãs, tem um caminho para isso. Tem um caminho. A gente não pode sair daqui hoje pensando que é fácil demais assim também não é? Tem um caminho, tem uma receita para a gente chegar a isso. E a receita nos foi dada no Evangelho de hoje. A receita nos foi dada. Quem quiser fazer parte do número dos redimidos, quem quiser abraçar a salvação que o Cordeiro, derramando o seu sangue na cruz, nos dá, o caminho é abraçar e viver a partir da palavra de Deus, e de modo muito especial, a partir das bem-aventuranças, aqui hoje proclamadas por Jesus no Evangelho. O Papa Francisco, escrevendo uma exortação apostólica sobre a santidade, convidando toda a igreja à santidade, ele diz que as bem-aventuranças, elas são como que a identidade do cristão. Quando a gente chega num lugar que ninguém conhece a gente mostra a carteira de identidade, não é? Está lá um retrato feio da gente na carteira, aí a pessoa olha e vê que a gente é a gente mesmo, não é? Pois bem, mas para nós cristãos, nossa carteira de identidade devia ser a bem-aventurança. Devíamos viver de tal modo, nossa vida humana, nossa vida terrena, que as pessoas olhassem para nós e vissem de modo muito concreto, no nosso jeito de viver, a prática das bem-aventuranças. Elas são a nossa identidade, a identidade do cristão. E é por meio do cumprimento das bem-aventuranças, nos diz o Papa Francisco, que nós chegamos à verdadeira santidade. O céu se abre para quem vive a partir deste caminho que Jesus nos aponta. E que não é um caminho fácil, não é. Eu fico com muito medo quando às vezes a gente romantiza certas passagens da Bíblia e tira delas a dureza que elas têm. A gente tem mania de poetizar tudo. Aí a gente poetiza também passagens muito duras do Evangelho. Eu fico olhando, por exemplo, eu acho lindo os presépios, mas já viram como a gente romantiza os presépios? Não é? Os presépios que a gente arma são bonitinhos, a gente bota uns passarinhos, um rio, bota umas coisinhas bonitas, uma luzinha para iluminar, dá até vontade da gente nascer naquele presépio, não é? De tão bonito que a gente faz. É um modo que a gente tem de romantizar, mas não foi assim naquele presépio bonitinho que Jesus nasceu, não. Jesus nasceu foi no meio de bosta de boi. Era uma estibaria. Já se deram conta disso? Fedia. Tem coisa pior mais para feder do que mijo de bicho? Né? Dá mosquito, dá inseto, incomoda. Então era um lugar que incomodava, que doía, era o extremo da pobreza, era o extremo da miséria. E foi ali, numa situação de miséria, que Jesus nasceu para comungar com a causa dos miseráveis, com a causa dos pobres, dos pequeninos. Jesus viveu uma vida de dureza, e muitas vezes nos apontou esse caminho da dureza também. Quando eu escuto, por exemplo, essas bem-aventuranças proclamadas por Jesus no Evangelho de hoje, não tem como não imaginar, eu não sei se vocês também fazem isso, mas eu logo penso naquela voz potente de Cid Moreira, fazendo de modo bem poético a declaração das bem-aventuranças. Não sei se vocês já viram isso, teve um tempo que Cid Moreira gravava uns CDs religiosos aí, né? E ele lia passagens da Bíblia, do Evangelho. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí aquilo parecia poético, bonito, mas isso corre um risco muito grande. O risco da gente não prestar a verdadeira atenção na dureza do caminho que Jesus nos aponta. Você já se deu conta de que Jesus, nas bem-aventuranças hoje proclamadas, está botando os valores da sociedade de cabeça para baixo? Está pondo os valores da sociedade de ponta cabeça? Na sociedade do tempo de Jesus, quem era bem-aventurado é quem tinha dinheiro. Na sociedade do tempo de Jesus, bem-aventurados eram os que tinham direito aos primeiros lugares. Na sociedade do tempo de Jesus, bem-aventurados eram os que muitas vezes eram injustos,
Estavam nos outros, humilhavam os outros para se sentir grandes, para se sentir importantes. Porque ali o que valia era a lei do talião, olho por olho e dente por dente. Na sociedade do tempo de Jesus, pobre, aflito, miserável, pequenino, humilde, manso, esses eram pisados e humilhados, jogados de escanteio. Mas a estes, Jesus apresenta como bem-aventurados, Jesus põe em primeiro lugar. E Jesus põe como modelo de quem quer de verdade viver a partir da causa do Evangelho. O que é valor para a sociedade da qual nós fazemos parte? Também não é quem tem dinheiro, também não é quem ocupa os primeiros lugares, também não é quem é importante. Quantas e quantas coisas contraditas pela palavra de Jesus hoje no Sermão das Bem-aventuranças, está aí sendo apresentado como valor na sociedade em que a gente vive. Mas Jesus continua a nos dizer que quem quer se pôr no caminho da santidade, não se deixe levar pela lógica do mundo, não se deixe levar pelos valores do mundo, mas tome o caminho da pequenez, tome o caminho da simplicidade, tome o caminho da pobreza, tome o caminho da humildade. Queridos irmãos e queridas irmãs, e para mim aqui está a coisa mais bonita que nós podemos dizer desse evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus tem autoridade para nos apresentar o discurso, o sermão das bem-aventuranças. Sabem por quê? Porque ele é o primeiro bem-aventurado. Ele é o primeiro. Não é à toa que ele é o único verdadeiramente santo. E a gente só pode ser santo nele e por ele. Ele é o único verdadeiramente bem-aventurado. Porque toda declaração que ele faz de bem-aventurança no evangelho de hoje, ele vive plenamente. Quem é que por excelência é o pobre? Jesus. Quem é que por excelência é o humilde? Jesus. Quem é que por excelência é o que promove a paz? É Jesus. Ele cumpre a plenitude da bem-aventurança. Ele é por excelência o bem-aventurado. Por isso ele é o santo. E assim, irmãos e irmãs, olhando para Jesus, é que nós somos verdadeiramente chamados, instigados, estimulados a também buscar a santidade. Podemos então, para encerrar essa reflexão, dizer a vocês que o dia de hoje, a solenidade que a igreja hoje celebra, nos convida a um duplo e bonito olhar. A um olhar para o céu, sem sombra de dúvida. É dia da gente olhar para o céu. É dia da gente dar graças a Deus por São Filipe e São Tiago, por Nossa Senhora, por São José, por São Pedro, por São Paulo, por São João Paulo II, por Santa Dulce dos Pobres, por todos os santos e santas que lá estão. Mas não podemos ficar só nisso. Precisamos baixar os olhos. E baixar os olhos para a terra, para esse outro pedacinho da igreja. A igreja terrena, a igreja peregrina. E nos perguntar, nós estamos no caminho da santidade que Jesus quer? Nós estamos vivendo as bem-aventuranças que Jesus exige dos que são os seus seguidores e seguidoras? Para que o número dos santos e santas não se esgotem nos que lá já estão, mas que tantos outros santos e santas, inclusive nós, possamos também chegar um dia à glória do céu. Que assim seja. Amém.